Apenas os mortos verão o fim da guerra. Nos últimos 20 anos, foi possível notar o afastamento das Forças Armadas de suas atribuições de proteção do Estado contra ameaças externas, e uma presença extensiva de militares em conflitos domésticos, como enfrentamento ao crime organizado, ao narcotráfico e operações em comunidades e controle de greve de policiais, e mais recentemente ocupando cargos públicos de destaque e cargos políticos. Segundo Rocha, podemos entender que a militarização da segurança pública é entendida como um processo de institucionalização e construção das Forças Armadas como garantidoras da segurança pública, que, ao fim, legitima sua atuação em âmbito doméstico. Mesmo com o fim da ditadura, os militares permanecem tendo um papel central na vida política do Brasil, uma vez que é necessária a separação do Estado e das instituições dos militares para que mantenham suas atribuições de defesa do Estado, e que a garantia do bem-estar e da coesão social seja de responsabilidade da política doméstica. Se a função das Forças Armadas a proteção do território, cabe às forças policiais a manutenção do bem-estar e coesão social. Aplicar o mínimo necessário de força apenas para que possam resolver os conflitos internos que não chegam a representar uma ameaça nacional. O uso das Forças Armadas no ambiente implica o uso desnecessário da força, já que seu treinamento é voltado para o combate em ambientes de guerra, transformando as cidades em zonas de conflito e a população se torna vítima e inimigo ao mesmo tempo. A militarização da segurança pública é sobretudo também um processo institucionalizado e apoiado por uma elite política e por parte da população que enxerga as Forças Armadas como o único órgão capaz de resolver os problemas de insegurança doméstica, legitimando as ações dos militares para a resolução da violência dentro do Estado. Isso se torna um problema no sentido em que a constante utilização dos militares para o uso da pacificação no ambiente interno também gera uma confusão entre militares de não se reconhecerem inteiramente como militares nem como policiais. A GLO é regulada pela Constituição Federal, em seu artigo 142, pela Lei Complementar 97 de 1999 e pelo Decreto 3.897 de 2001. As operações de garantia da lei e da ordem concedem provisionalmente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Durante o segundo mandato do ex-presidente FHC, houve um aprofundamento da utilização de militares na atuação da segurança pública. Foi feita a promulgação da Lei Complementar 97 de 1999 em seu artigo 15, que determina a competência do Presidente da República de decidir o uso das Forças Armadas a nível interno. Isso só reforçou a militarização da segurança pública. Temos também a Lei Complementar 177 de 2004, que estabelece que o Presidente da República deve considerar o esgotamento dos instrumentos destinados à segurança pública, e também determinou que a necessidade do emprego das forças militares devem ser episódicas, em território estabelecido e por tempo limitado. Outra reforma ligada às GLOs foi a Lei Complementar 136 de 2010, onde cabe às Forças Armadas atuar através de ações preventivas e repressivas em faixas de fronteira terrestres, aéreas e marítimas, executar ações de patrulhamento, revistas de pessoas e veículos, embarcações e aeronaves, prisões em flagrante e delitos. Embora o uso de força de polícia concedido aos militares tenha ganhado força, principalmente em 2010, é possível notar que em 2001, durante o governo FHC, a alteração do decreto 3.987, em seu artigo 3, concedeu a legitimidade para que se desenvolva ações de política de natureza repressiva e preventiva na competência legal das polícias militares. O uso ostensivo da GLO pode ser discutido pelo viés da securitização da população preta e pobre das comunidades do Rio de Janeiro, o tráfico e a violência presentes nesses lugares, como justificativa para o uso das Forças Armadas para a pacificação desses territórios. A Constituição Federal de 98 prevê como dever do Estado garantir segurança pública aos seus cidadãos. Mas, segundo o ranking mundial divulgado pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 9º país mais violento. Os responsáveis pela proteção dos cidadãos são órgãos representantes do Estado,
as polícias federais, rodoviárias e ferroviárias, que respondem à União, e as polícias militares, civis e corpo de bombeiros, que são subordinados ao governo estadual. O caso Amarildo, por exemplo, repercutiu em todo o Brasil e intensificou a percepção pela deficiência da segurança e a falta de políticas públicas, principalmente quando é problematizado o papel da polícia nesse cenário. Com a precariedade dos órgãos que são representados pelo Estado nas políticas públicas, o uso de forças armadas na segurança pública é um fenômeno que tem acontecido em diversos países na região latino-americana. No caso do Rio de Janeiro, as forças militares, especialmente o Exército, têm sido cada vez mais acionadas para missões de garantia da lei e da ordem, até serem, no limite, chamadas a liderar uma intervenção federal no Estado. Com o objetivo de entender o uso das Forças Armadas na segurança pública do Rio de Janeiro, essa dissertação propõe uma combinação de fatores: a militarização da polícia, a policialização das Forças Armadas, o alto nível de criminalidade, a ineficiência do aparato tradicional de segurança pública e a percepção de sociedade, que entende que uma das funções primárias das Forças Armadas é garantir a segurança pública, fazem com que problemas puramente civis, como a criminalidade e a violência urbana, sejam abordados tanto pelas autoridades como por parcela significativa da população a partir de uma lógica análoga à gramática da guerra, uma abordagem conflitiva. Por definição, Forças Armadas são instituições estabelecidas pelo Estado para o propósito primário de defesa nacional frente a ameaças externas e conflitos internos, ou seja, servem primariamente para a manutenção da segurança do Estado. Elas são formadas por todas as forças militares de um país e geralmente divididas em três: o Exército, Força de Terra, a Marinha, Força de Mar e a Aeronáutica, Força de Ar, como é o caso brasileiro. A existência de forças armadas está relacionada à própria construção do Estado-nação, visto que elas são as depositárias do monopólio legítimo da força, característica fundante do Estado. Por isso, de modo geral, sua missão principal é a defesa nacional e a manutenção da integridade do território, e está assim definida nas constituições de quase todos os países. Contudo, é possível encontrar nas cartas magnas de diversos outros estados a atribuição de funções adicionais a essa força, como é o caso do seu emprego em segurança pública, que no Brasil se dá através das chamadas missões de garantia da lei e da ordem. Desde os primórdios da formação nacional, o Exército tem respondido satisfatoriamente às necessidades de pacificação interna, utilizando meios que são aptos também para fazer guerra clássica. O conceito de preparo para operações de GLO baseadas primordialmente em controles de distúrbios civis, os chamados CDCs, entrada em favelas e limpeza de casa em casa nos redutos sob a influência dos criminosos tem custos elevados e não devem ser aplicados, a não ser em casos muito especiais. Se o narcotráfico e o contrabando de armas são duas das fontes substantivas da insegurança pública, o esforço de polícia deve se voltar para a revista rigorosa nas entradas de drogas do país, pois é através dessas entradas que ainda chega a maior parte do fornecimento de drogas e armas. Na fronteira terrestre, isso pode ser inserido no contexto de demonstração de presença do Estado, sob a forma de exercícios militares convencionais das Forças Armadas, o que acaba criando uma espécie de efeito psicológico tranquilizador para a população e inibidores para o crime organizado. Quando empregadas na GLO, as Forças Armadas não devem subir os morros, sob o controle do crime organizado. O foco do problema é o comércio ilícito, cujas mercadorias podem ser bloqueadas na origem. Com isso, o comércio definha. É nessas entradas terrestres que o Exército deveria atuar com maior intensidade. As Forças Armadas não podem se deixar levar pelo clamor popular, implorando para que elas se envolvam em operações de segurança pública, sem que a intervenção federal seja decretada. Segurança pública é a atribuição constitucional de outros órgãos. Estes precisam de apoio para que cumpram satisfatoriamente suas tarefas. Há maneiras de apoiá-los, afastando-se cada vez mais da possibilidade de momentaneamente substituí-los como polícia ostensiva. Esse apoio seria mais uma contribuição do Exército à sociedade brasileira. O general Sérgio Etchegoyen, apontado como mentor intelectual da intervenção federal no Rio de Janeiro, chefe de gabinete de segurança institucional, demonstrou em 2017 ter clareza das consequências do empenho militar em tarefas de segurança. Abre aspas. Existem dois fatores críticos para o sucesso disso: a adesão da sociedade do Rio de Janeiro
e a compreensão que a mídia terá do que será feito. Isso é fundamental porque vamos ter insucesso, vamos ter incidentes, estamos numa guerra, vai acontecer. É previsível que aconteçam coisas indesejáveis, inclusive injustiças, mas ou a sociedade quer ou não quer. Por outro lado, o comandante do exército, General Eduardo Vilas Boas, demonstrou ser crítico do emprego das Forças Armadas na segurança pública. Abre aspas. Eu quero deixar bem claro que nós não gostamos de participar desse tipo de operação. Então, reconheço como positivo o governo estar repensando esse tipo de emprego das Forças Armadas, porque ele é inócuo e para nós é constrangedor. O general ilustrou seu descontentamento com uma cena que presenciou em 2015, durante a ocupação do complexo de favelas da Maré. Era um dia de semana. Ele acompanhava as tropas que passeavam numa rua cheia de mulheres e crianças. Segundo ele, cada soldado estava muito atento, muito preocupado, muito crispado e armado. Abre aspas. Falei. Somos uma sociedade doente. O exército está apontando armas para brasileiros. Isso é terrível.